Pai, nós te agradecemos por esse dia, declaramos aqui que a tua palavra seja estabelecida em nós e que os teus projetos e os teus sonhos sejam concretizados. Nós declaramos, meu Pai, que todos os sonhos se tornarão em realidades, realidades palpáveis, e que o Senhor resgate toda a manifestação das palavras ainda não cumpridas e aplique em nós como, é, como uma profecia, aplique em nós como um decreto para que se cumpra. Nós resgatamos todas as palavras em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Hoje eu vou falar, na quinta-feira nós falamos a respeito da, do Oriente. O Oriente ele fala de eternidade. Ou seja, quando entramos na primavera, é o tempo de resgatar, é o tempo de trazer de volta tudo aquilo que ainda não foi cumprido. É o tempo de nós pararmos e resgatar as palavras não cumpridas, as palavras, profecias lançadas e não concretizadas. Ou seja, é um tempo de restauração, é um tempo de crescimento no sentido de avanço, é um tempo de conquistar novas fronteiras, é um tempo de estabelecer, é o tempo da porta, é o tempo onde nós não só vemos, preste atenção, que porta, ele não tem um sentido de visão, ele tem um sentido de acesso. Quando nós falamos janela, já falamos aqui várias vezes, janela é aquilo que nós vemos. Quando eu olho para uma janela, eu vislumbro uma paisagem ou uma imagem que está do outro lado dessa parede. Então, quando o Senhor diz que abre janelas para nós, Ele está dizendo: eu vou fazer vocês verem e acessar no sentido de visão. A visão de vocês vão contemplar aquilo que eu tenho para vocês. E também, janela vai falar de revelação. Ou seja, eu vou fazer vocês terem revelação, vou fazer vocês terem uma visão. Porque através da visão nós profetizamos. Aquilo que vemos, nós declaramos, e aquilo que declaramos se torna uma realidade. Por isso eu tenho que ver aquilo que o Senhor tem para mim. Essas são as revelações, não só visão espiritual, mas visão aqui é olhar pelo Espírito. E olhar pelo Espírito, para mim, olhar pelo Espírito é acessar, é, acessar espiritualmente uma revelação. Então, olhar espiritualmente é você acessar essa revelação, você acessar essa dimensão em Deus, para que você saiba o que o Senhor tem para você. Mas quando ele fala de porta, é diferente, porque uma janela eu vejo, porém, por uma porta eu entro. É o lugar de acesso a uma outra dimensão. Então, o Oriente, o Jardim do Éden, ele ficava ao Oriente, perdão, o Oriente. Quando nós olhamos para o Oriente, nós vamos ver que era a porta do tabernáculo. É um lugar de acesso, é um lugar de entrada, é um lugar de acessar um novo nível com Cristo. Eu já comentei isso com vocês várias vezes também, a respeito de quando nós olhamos para dentro do tabernáculo, eu vejo a vida do discipulado, a vida espiritual, a vida de crescimento. Então nós vamos para o átrio, do átrio nós vamos para o lugar santo, do lugar santo para o santo dos santos. Também nós vamos ver cada utensílio que vai falar das coisas, como que eu posso dizer, das etapas da vida de um cristão. O lugar de sacrifício é onde eu mato a velha natureza, a bacia do lavatório, aonde eu acesso a nova natureza na palavra. Aí no lugar santo nós vamos ver a menorá, que é o ministério. Depois nós vamos ver a mesa, que é o lugar de alimentar da adoração, o lugar da palavra. E assim você vai andando, né, dentro de uma vida cristã, no discipulado. Porém, em volta do tabernáculo, do lado de fora, eu vejo o nosso ciclo terreno, que é a contagem dos meses, as bênçãos da tribo, e tudo mais daqui. Então, assim, dentro do tabernáculo, nós temos o ofício sacerdotal. Fora do tabernáculo, nós temos as tribos. E aí completa, então, as 13 tribos. Que se nós olharmos, são 14 tribos, mais uma que dividiu em duas, ou seja, de José, que dividiu em Efraim e Manassés, que se tornou tribo, e a tribo de Levi. Então, se você for contar mesmo, são 14 tribos. Né? Então, Judá, Benjamim, Judá, Issacar, Zebulon.
Simeão, Rúben, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Naftali, José e Levi. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a tribo de José corresponde agora a Efraim e Manassés, mas tem a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela circundava também, ela entrava num círculo de todas as tribos, estava com a tribo de Levi também. Porque, como que eu posso dizer, Moisés e Arão ficavam na porta, depois um filho no lado sul tinha uns filhos de Moisés e de Arão, outros, ou seja, todo o tabernáculo estava colado ou circundado com as tribos de Levi. Porém, dentro do tabernáculo, nós vamos ver o ofício de Levi em ação. Então, o que eu quero que você entenda? Eu entendo que na primavera é quando nós temos acesso às transformações para um outro nível de cristianismo, ou seja, na minha vida, não outro nível de cristianismo como diz, outro evangelho, não, mas eu entro em um novo nível na minha vida cristã, o acesso portas. E ali eu resgato, eu resgato promessas, eu resgato palavras, porque agora eu tenho acesso a um outro tipo de entendimento e revelação e acesso a outras dimensões em Deus. Né? Pois bem, agora eu quero tratar aqui a respeito do mês de Sivan. A palavra Sivan, ela aparece uma vez só nas Escrituras. A palavra Sivan, em si, Sivan, ela faz menção uma vez nas Escrituras, que está lá em Esther 8, versículo 9. Diz assim: então foram chamados sem sentença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendem à Índia, à Etiópia, 127 províncias, e a cada um o seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever, a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. A carta foi enviada por intermédio dos correios, montado em guinetes criados na cordelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que se sacasse dos seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Então, veja só, queridos, aqui eles dão uma expressão ou uma ideia bem bacana. E eu quero aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, o mês de Sivan e a palavra Sivan aparece nas Escrituras essa única vez com o nome Sivan. E é interessante que a palavra Sivan aqui mencionada na Bíblia, ela significa a cobertura deles. Ou seja, a cobertura, aquele que cobre. Quem era que cobria eles? Quem era o escudo deles? E você vai ver que foi no mês de Sivan que o próprio Deus, assim, em Esther não aparece o nome de Deus, mas nós vemos
essa manifestação de Deus através da vida do rei, ele emite um decreto para que o povo pudesse se defender. Veja isso, queridos. Já falamos um pouco a respeito da festa de Purim, aonde o Senhor ele dá uma disposição ao povo a se defender. Uma trama que acontece na festa de Purim, aonde no 12º mês começa-se a lançar pragas, a lançar decretos de morte, mas no 12º mês do outro ano, ou seja, um ano inteiro, o povo se defende. Entenda, querido, que o decreto do rei não é anulado, ou seja, o povo teve guerra, porém, eles tiveram vitória naquele dia, eles puderam se defender. O que eu entendo aqui para mim, eu entendendo, quando o decreto é lançado e dizendo assim, vocês morrerão no 10º mês. Veja, irmãos, há um decreto que é lançado que diz, vocês morrerão. Passaria um ano para se cumprir esse decreto. Passaria-se um ano para que esse decreto fosse efetivado. E durante o ano, houve pragas, houve sorte sendo lançada, houve decretos malignos, houve conjuros, houve palavras sendo aplicada, houve palavras sendo proferida para travar você em áreas. Eu estou dizendo você no sentido, porque eu já estou juntando profeticamente aqui o que eu quero dizer. Preste atenção. Nesse um ano, quando é emitido o decreto, o rei emite decreto através da vida de um inimigo de Israel, ele emite o decreto e o povo trava, simplesmente trava. Mas ali não foi a derrota do povo. O povo não teve a guerra no mesmo dia do decreto. Como diz, o decreto se estenderia para um ano na frente. O decreto foi feito e deveria um tempo ainda para que o povo pudesse guerrear, para que o povo pudesse destruir. Por que isso? Porque exatamente são as palavras de conjuro, as palavras de maldição que travam a nossa vida, fazendo-nos entrar em uma situação de sepultura para que depois a sepultura aconteça. Primeiro, o nível de sepultura vai ser uma sepultura emocional, depois física. Todas as vezes que o diabo quer nos derrotar, primeiro ele desmotiva a nossa alma e depois da desmotivação da nossa alma que vem a derrota física. Todas as vezes que o diabo quer nos destruir, ele simplesmente nos faz perder a fé. E quando perdemos a fé, perdemos a cobertura de proteção do Senhor. Todas as vezes que perdemos a crença ou o crer naquele que nos guarda, nós perdemos toda a manifestação de selo de proteção do Senhor. Por isso o terceiro mês o Senhor é a cobertura, ou seja, a cobertura deles. Porque eles diziam isso mesmo, olha, o Senhor é a cobertura desse povo. Eles dizem que o próprio Deus cobre eles. Diz que o próprio Deus cerca eles. O que eu quero trazer aqui para vocês? Todas as vezes que o diabo quiser te derrotar, querido, ele primeiro vai te colocar numa situação de medo. O medo é o primeiro demônio que vai assolar a vida de um cristão. Para depois ele abrir a porta para todos os outros. O medo sempre vai ser o espírito abridor de portas. Ele é um espírito sutil, porém, ele é um espírito eficiente. E é isso que a palavra do Senhor diz: o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Sabe qual foi o que abriu porta para Jó ser destruído? Quando ele diz uma palavra: o que eu temia me aconteceu.
Se você parar para pensar, o primeiro espírito que entrou abrindo porta para fazer a arruaça na vida de Jó foi o espírito de medo. O que eu tinha medo me aconteceu. Então, quando nós olhamos para o espírito de medo, você vai ver que é a primeira manifestação. Outro ponto, quando Adão ele se desnuda da glória de Deus, a primeira palavra que ele lança é: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por isso eu me escondi. Então o inimigo ele sempre vai provocar um estado de medo, de pânico, um estado aonde nós vamos ficar atemorizados, e por estarmos atemorizados nós vamos simplesmente travar, não vamos ter reação. Porque em Deus nós temos toda a vitória, somos mais do que vencedor. Porém, quando estamos com medo, nós paralisamos. Eu não sei se você já ficou travado por causa do medo. Não sei se você já teve experiência disso. Querido, é terrível. Eu lembro de uma situação minha, quando eu tinha meus 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não sei se você teve uma infância de criança, mas a gente fazia algumas coisas de criança, né? E a gente tinha aquele revolvinho de jogar tampinha. Quem lembra disso daí, né? Você pegava um pedaço de madeira, colocava um pedaço de elástico e um pregador, aí você pegava a tampinha, colocava, pá, né? Brincadeira de criança. Mas a gente ficava na rua jogando tampinha nos carros. E assim, coisa bem legal. E eu lembro que um dia eu estava no meio da rua com meu amigo e mirei no carro, o carro passando, eu pum, foi na lataria do carro. Pá. Hora que foi na lataria do carro, o cara parou. Simplesmente ele parou e eu, assim, coisa de uns 20 metros, tirou a pistola dele e apontou para mim. Meu irmão, aquilo, os meus amigos saiu correndo e eu fiquei só olhando. E eles correm. Eu falei, gente, eu não tenho perna. O negócio travou, assim, sabe o Chaves quando trava? Travou! E pum, eu fiquei ali. Depois que o cara saiu, o cara montou no carro, o cara saiu. Eu demorei acho que uns 10 minutos para mexer as minhas pernas, que estava simplesmente paralisada. Eu paralisei, assim, o medo que me deu, que eu nunca mais eu brinquei desse negócio de tampinha nos carros. Mas o medo que me deu foi violento, simplesmente não consegui andar, simplesmente travou, meu corpo sumiu. Eu sabia que eu precisava sair correndo, acho que meu cérebro saiu correndo, mas as minhas pernas não correram, o meu corpo não reagiu. E isso é interessante quando nós temos a questão medo. O medo faz com que simplesmente você trave. E quando você trava, você não tem nenhuma disposição para se defender de nada. Você simplesmente fica à mercê. O medo te desarma. O medo tira as tuas armas. O medo tira a tua cobertura. O medo tira você do teu esconderijo. Por isso, quando aquele povo diz, vocês morrerão, o povo simplesmente travou e ficou, pronto, morremos. Morremos. Mas quando nós olhamos para o terceiro mês, o rei diz, não, peraí, eu não posso mudar o edito, mas eu posso dizer uma coisa, eu vou fazer um reedito aqui, eu vou editar e vocês vão poder se defender. O que mudou, querido? Nada. Mas agora é como que se viesse um decreto da parte do rei dizendo, cara, vocês vão vencer, pode lutar, vocês vão ganhar, vocês vão destruir dos pequenos aos grandes que tentarem saquear os bens de vocês. Então, esse daqui, querido, é um edito que o Senhor dá. Defenda-se. Eu dou arma para vocês. Eu cubro vocês. Agora vocês entendem o porquê o terceiro bem está ligado com cobertura. Eu cubro vocês. Eu municio vocês. Eu dou arma para vocês, para que vocês se defendam dos roubadores de herança. Podem se defender.
vão para a guerra, vocês estão blindados, vocês estão totalmente selados. Esses 3 meses termina com o Senhor dizendo: vocês foram selados, podem permanecer guerreando, que vocês estão em tanques. É como que você entra dentro de tanques espirituais, blindados, municiados para derrotar o inimigo. Vocês não serão saqueados, vocês serão totalmente livres de todos os inimigos. Esse é o mês, como que o Senhor nos blinda com palavras. Não deixe o medo tomar conta de vocês. Esse é o mês onde a nossa guerra é intelectual. A nossa guerra é nas nossas emoções. O medo não vai nos paralisar. O medo não vai nos tomar. O medo não vai nos quebrar. O medo não vai nos acovardar. O medo não vai nos desproteger. Porém, nós estamos dentro do Senhor, dentro dessa blindagem. O Senhor é a nossa cobertura. Amém? No 3º mês, o Senhor declara isso. Esse é o tempo de Sivan. Veja, queridos, a guerra aconteceu 9 meses depois. A guerra aconteceu no mês de Adar. Mas no mês 3, o Senhor blindou a emoção desse povo. No mês de Adar, o Senhor simplesmente blindou. Ele simplesmente selou o povo e diz: pode ir. Pode ir que vocês vão ser vencedores. Um outro ponto que eu acho interessante é que no mês de Sivan, ele diz assim que esse edito foi escrito para todas as línguas e eles foram correndo, foi enviado pelos correios da época. Mas, irmãos, esses correios não foram simplesmente correios normais. Esses correios estavam montados na cavalaria do rei, nos guinetes do rei. E o interessante aqui é que essa questão dos guinetes, a palavra guinete significa cavalos fortes. Não eram simplesmente cavalos, eram cavalos fortes. E essa palavra provém da palavra hakast, que significa reunir ou acumular bens. E isso ele dá exatamente, com muita proporção, com a palavra de Zebulon. Zebulon é como um porto que recebe os navios. A primeira profecia, Zebulon, você é como um porto. Você é como aquele que recebe os bens. Então, esse mês é como que o Senhor blinda não só a minha vida, mas o Senhor blinda a minha economia. O Senhor blinda as minhas finanças. O Senhor blinda a minha fé, fazendo agora como um celeiro para que eu possa começar a acumular os bens que o Senhor tem para mim. Esse é o tempo onde o Senhor derrama, esse é o tempo onde o Senhor ativa os cavalos fortes dele, ou seja, os carros e os cavaleiros. O Senhor ativa esses carros em meu favor, para que eu possa continuar guerreando, conquistando e produzindo em abundância. Eu quero já declarar sobre a tua vida que os carros do Senhor, que estão à disposição do exército de Deus, vem em teu favor, te blindando para um tempo de conquista na tua fé, no teu chamado, na tua finança, na tua família. Ou seja, esse será um tempo de blindagem. Todo medo vai embora. Todo medo caia por terra. Todos os ataques de medo vão ser destruídos. Amém? Algumas coisas aconteceram no primeiro mês. Abre aí. A gente já viu
que no primeiro mês sempre vai estar ligado à palavra. O que acontece no primeiro mês? Êxodo 19:1, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, no terceiro mês é quando o Senhor traz a lei para o povo. No terceiro mês é quando o Senhor traz a lei para o povo. Quando ele traz a palavra de decreto. Quando eles trazem, quando ele afirma os decretos de uma nação. Um outro ponto que acontece no terceiro mês está lá em 2 Crônicas 15, versículo 10. Reuniu-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do rei Asa. Naquele dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 70 bois e 7.000 ovelhas. E entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a sua alma. No terceiro mês é quando Neemias, é quando acontece uma reforma, uma reforma religiosa no reinado de Asa. No terceiro mês é quando eles param e diz: voltaremos a buscar o Senhor. Então, no terceiro mês há um decreto de retorno, há um decreto de bênção, há um decreto de reativar algo sobre a aliança. Esse é o mês de ativações de aliança. Um próximo fator do terceiro mês é que as contribuições voltam de novo, ou seja, as coisas são reajustadas. As contribuições dos levitas que tinham sido paradas voltam a acontecer. Mais uma vez, no terceiro mês, nós vamos ver lá em 2 Crônicas 31:7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Eles voltaram de novo a oficializar, a trazer novamente essa questão da palavra, o cumprimento da palavra, né, que era o rendimento dos levitas. E no terceiro mês, nós vamos ver a última palavra, a última vez que aparece essa questão do terceiro mês, está lá em Ezequiel 31. No 10º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, a multidão do seu povo, a quem é semelhante na tua grandeza, eis que a Síria era como um cedro. Como é que eu me perdi aqui? No lindos ramos de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos, as águas. Ou seja, na verdade, quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que é um decreto contra o Egito. Então eu quero fazer um resumo aqui, é que no terceiro mês, tudo aquilo que já era palavras volta a acontecer. Eu pego o gancho da última aula, que tudo que estava já decretado, que se perdeu, voltou de novo a ser vigente. Sabe o que eu entendi? Que no terceiro mês foi quando havia simplesmente um projeto de uma nação. Ou seja, sai escravo, mas no terceiro mês eles ganham lei e se tornam uma nação. No terceiro mês, na nova aliança, nós vamos ver que eram simplesmente homens que estavam amedrontados pela perseguição que estava havendo e a morte de Jesus. Mas no terceiro mês, eles ganham então essa característica de igreja. O que era sonho se torna uma realidade. O terceiro mês é
todos os sonhos se tornam projetos e todos os projetos ganham o investimento da economia do rei. Você entende porque esse mês ele fala sobre comércio? Porque é o seguinte, esse é o mês onde os sonhos se tornam realidade. E esse é o mês onde as realidades, quer dizer, os sonhos se tornam projetos. E os projetos ganham investimento. E para que haja realidade. Então, esse é o mês onde aquilo que se tornou sonho, ou era só um sonho, se tornam, então, decretos para que se tornam projetos, dos projetos se tornam algo concretizável e se torna uma realidade. Esse é o tempo onde as palavras de Deus, que ficaram só como sonho no teu coração, ganham vida e saem de sonhos para se tornarem projetos. Somente os projetos serão concretizados. Os sonhos não são concretizados, os projetos sim. Sonho é uma imaginação, projeto é passo a passo. O Senhor está dizendo, tire os teus sonhos de sonhos e comece a colocar os teus sonhos em projetos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ou seja, reative aquilo que foi morto dentro de você por causa do medo, porque o Senhor manda os bens dele esse mês para ativar todos os projetos. É como que a economia do rei viesse esse mês buscando projetos. É como que o Senhor viesse como um investidor. Eu vou investir nos projetos. Se há projeto na tua vida, vai ganhar investimento. E esses investimentos vai se tornar realidade. Se há só sonhos, você vai continuar sonhando. Mas se há projetos, virá economia para esses projetos. Esse é o mês onde o Senhor quer ativar, financiar e trazer de longe recursos, fé, revelação, unção e ousadia para que todos os sonhos se tornem projetos executáveis. Todos os projetos, eu declaro, terão investimentos do reino para concretizar. O Senhor te traz recursos, investimentos, ousadia, revelação, para que você entre em um novo nível de unção, um novo nível de visão, um novo nível de ministério, um novo nível de economia. Ou seja, esse é o tempo onde as coisas do reino estão sendo aplicadas para gerar, para esses próximos 9 meses, uma transformação. Eu te abençoo e declaro, tire todos os sonhos das gavetas, torne eles projetos. E os projetos serão financiados pelo reino de Deus. Eu te abençoo, declarando que haja sabedoria de projetista na tua vida. Seja porto, seja lugar de recepção de riquezas, seja lugar onde as riquezas chegam e são distribuídas e aplicadas para onde tem que ser. Que o Senhor te dê sabedoria, em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom, shalom, queridos.